Na unidade 2 da disciplina, a unidade 2 trata especificamente do assunto tecnologia e sistemas de informação. Então vocês verão que nessa unidade são utilizados alguns conceitos técnicos. A gente está falando de bancos de dados, de redes de computadores, da própria internet, e algumas siglas de sistemas de informação também são citadas. Então, essas siglas estão todas bem traduzidas, está bem detalhado, e são sistemas que vocês devem conhecer, porque de repente na organização de vocês já utilizam uma dessas ferramentas, ou de repente, e não sabem o nome, o termo correto, ou de repente na organização que vocês atuam, vocês de repente tendo um aprofundamento maior nesses sistemas, nessas tecnologias, vocês podem sugerir melhorias para que vocês tenham, na verdade, uma facilidade no processo de tomada de decisões, que vocês consigam acessar as informações de maneira correta e rápida. Hoje a gente sabe que um diferencial das organizações é exatamente isso: atender aos clientes com rapidez e com qualidade. E os sistemas de informação são utilizados para que esse fim seja conseguido, para que seja atendida essa necessidade da organização. Então, nessa nossa unidade 2, são apresentados alguns conceitos e características dos principais sistemas de gestão integrada da organização. O que significa gestão integrada de uma organização quando a gente está falando de sistemas de informação? Na organização nós temos várias áreas, diversas áreas que devem trabalhar em conjunto. Então, citando um exemplo, na hora de você fazer, por exemplo, existe uma nova necessidade de um produto ou de um serviço que a organização vislumbrou, então precisa ser montada uma equipe para trabalhar, por exemplo, no desenvolvimento de uma nova ferramenta. Nesse caso, como é que os sistemas integrados auxiliam? Então, supondo que nós temos uma área de marketing, uma área de vendas, distribuídos em salas diferentes dentro de uma organização, porém integrados através de uma rede de computadores, acesso a bases de dados comuns. Essas duas áreas, de forma integrada, utilizando esses recursos, conseguirão ter acesso às informações que são necessárias para desenvolver um produto, uma nova estratégia de marketing para a organização. Outros conceitos que nós veremos também nessa unidade, nós falaremos também sobre e-business. E-business hoje é muito utilizado pela grande maioria das organizações que têm uma infraestrutura de internet, que investem na tecnologia da internet dentro das empresas. Então, o e-business é basicamente o quê? É a utilização da internet como mediadora e facilitadora de processos de negócios. Então, ao invés de alguém que trabalha com logística, por exemplo, ou vamos supor uma empresa de informática que vende equipamentos de informática, ao invés de um funcionário que lida com o estoque, que faz o controle do estoque, ligar para um fornecedor ou mandar um fax, existem ferramentas como, por exemplo, a extranet, que nada mais é do que um site que vai ser desenvolvido para que os fornecedores tenham acesso aos estoques, às informações sobre as quantidades de produtos que eu tenho armazenado no estoque da minha empresa. Então, essas informações entre a minha organização e os meus parceiros comerciais, os fornecedores de produtos à minha organização, esse processo é facilitado através da utilização de ferramentas de e-business. Lembre-se então que e-business são negócios eletrônicos, são todas as transações comerciais que acontecem entre a minha empresa e as outras organizações que fornecem serviços e produtos para a minha organização. Outro conceito que nós falaremos nessa unidade é o conceito de Business Intelligence, ou inteligência voltada aos negócios, que a sigla é BI. É um termo também, uma ferramenta muito utilizada pelas organizações. Então, através das técnicas, ferramentas de BI, você consegue, por exemplo, organizar os dados nos bancos de dados para que os gestores, os gerentes, tenham acesso a esses dados de forma organizada. Então, nós falaremos mais adiante dessas ferramentas também. Falando inicialmente, pegando o exemplo seguindo o roteiro do fascículo, o primeiro sistema que é
citado é o SCM, que é o Supply Chain Management, ou gerenciamento da cadeia de suprimentos da organização. Então, através desse sistema, levando em consideração que a empresa tem uma área de logística, né, então os contatos com os fornecedores, como é que funciona tanto a logística interna quanto externa, quando há necessidade dessa troca de informações com fornecedores, esse sistema SCM vai lidar com essa questão da organização, da transparência das informações relacionadas à logística da organização. Na página 41 do fascículo, vocês têm acesso a uma figura, que é especificamente a figura 8, que mostra exatamente o funcionamento do sistema SCM. Então, tudo que estiver relacionado a fluxos de materiais da organização, a troca de informações entre os fornecedores e a minha organização, o SCM é um sistema habilitado e utilizado pelas organizações para organizar todo esse fluxo, toda essa logística da cadeia de suprimentos da organização. Outro sistema, outra ferramenta que é muito utilizada é o CRM. O CRM é um sistema de informação, é uma ferramenta que pode ser utilizada como um sistema de informação para fazer o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Então, eu tenho vários clientes na minha organização. Como é que eu consigo, por exemplo, atuar de forma proativa? E vamos imaginar, por exemplo, o exemplo de uma concessionária de carros. Na hora ao invés de o cliente ligar para fazer o agendamento de uma determinada manutenção, o próprio sistema CRM da empresa tem como fazer esse monitoramento, ali tudo online, as informações todas dispostas no banco de dados. E os próprios funcionários da concessionária da área específica têm como saber estipular, né, mais ou menos em quantos quilômetros aquele cliente já deve ter rodado com o carro e fazer uma ligação, ou seja, sem a necessidade de o cliente ligar para a concessionária, vai ter uma equipe dentro da organização que vai acessar esse sistema CRM, vai ligar para esse cliente, já que as informações estão dispostas na ferramenta, no sistema CRM, e vai ligar para o cliente para agendar uma manutenção no carro. Então, enquanto usuário, enquanto cliente, a visão que quem está de fora da organização tem é que aquela empresa é organizada. Então, os dados dos clientes ficam armazenados. Alguém da empresa ligou para aquele cliente para agendar uma manutenção, enfim. Então, isso já mostra uma organização. Tudo que está relacionado, então, com o meu cliente, com o relacionamento com o cliente, saber, por exemplo, numa organização, quais foram os produtos que um cliente comprou em um determinado período. Então, lembre, nesse caso, a gente está falando no histórico. Então, essas consultas a esses dados, quem vai embasar, quem vai possibilitar esse tipo de consulta é a utilização de um sistema CRM. Outro sistema de informação é o ERP, que é o Enterprise Resource Planning, ou Sistema de Planejamento de Recursos Empresariais. Levando em consideração que uma empresa ela é formada por vários departamentos, várias áreas funcionais, as empresas podem adotar a utilização de um sistema de informação do tipo ERP para integrar as informações da organização. Outro conceito também que é abordado nessa unidade é o conceito de e-business, ou seja, e-business traduzindo negócios eletrônicos. E-business, como eu havia falado anteriormente, nada mais é do que a utilização da internet como mediadora dos processos organizacionais.